De volta, o assunto de hoje aqui no Negócios na Pauta é o desenvolvimento econômico a partir das EPS, as Zonas de Processamento de Exportações. São distritos industriais onde as empresas nele localizadas operam com benefícios de impostos, liberdade cambial e procedimentos administrativos mais simplificados, Arthur. Hoje no Brasil a única ZPE em atividade, como nós já dissemos aqui, o Bauman nos esclareceu, é a PECEM do Ceará. Mas aí eu vou fazer, a gente sempre faz aqui a pergunta do milhão, né, Bauman? Para esperar a resposta do milhão também. Para esperar a resposta do milhão. Quais são as outras alternativas, estratégias possíveis, além de ZPEs, para o desenvolvimento desse país, Bauman? Não, há um conjunto de... Porque o desenvolvimento, ele não é uma... Eu diria que ele requer uma associação de esforços, né? Essenciais. Por exemplo, nós temos que estimular as universidades no entorno desses instrumentos, porque a mão de obra ela se torna na mão de obra local, porque muitas vezes vem empresas internacionais, se você não tiver mão de obra capacitada, ou pelo menos em processo de capacitação, a tendência é gerar emprego para pessoas de outros estados ou mesmo de outros países, né? Nós começamos com um coreano na CSP, a maioria era coreana, né? Hoje a maioria é cearense. Aí no início era todos... Então a questão do ensino técnico é essencial para o desenvolvimento econômico. A outra é a questão de favorecer que a ZPE faz isso. Eu estou aqui raciocinando, além da ZPE, né, o que é que outros instrumentos poderiam auxiliar. Eu acho muito importante a participação do Estado com as suas agências de desenvolvimento, onde a agência de desenvolvimento do Estado pode entrar com equity, pode entrar como sócia do empreendedor para aqueles empreendimentos que sejam estratégicos. Nós temos um exemplo típico no Ceará, também na área de siderurgia, que nós atraímos uma outra siderúrgica para Aço Longo, né? Como era uma tecnologia muito avançada, ela realmente é uma das plantas industriais mais avançadas do mundo na área, que opera também no PECEM, o Estado entrou com recurso como sócio do projeto para institucionalmente estimular a vida dele. Hoje entrou a Gerdau e comprou essa planta dessa empresa internacional. Quer dizer, esses instrumentos ligados ao Estado, ligados ao governo federal, né, além das políticas que promovam um financiamento mais de padrão internacional, né, nós temos aí uma ambiência econômica que não favorece quem produz no Brasil. Favorece a banca, mas não favorece quem... Se produz no Brasil, produz muita soja. Invade o Maranhão, a soja está avançando celeremente no Maranhão e no Piauí. Você vai precisar agregar valor à cadeia produtiva da soja, para você não exportar a soja só in natura, você ter o milho, o algodão. Cada elemento desse tem um vetor industrial fortíssimo, que pode gerar milhares de empregos, não só no campo, mas na indústria que beneficia esses produtos. Então, quando você parte para agregar valor a um produto brasileiro, você já não é competitivo de cara, porque você é financiado com o dinheiro mais caro do mundo, você está numa ambiência de um sistema fiscal tributário completamente esdrúxulo, não existe espelho no mundo, nada que seja comparado ao sistema tributário brasileiro, uma parafernália, um cipual burocrático infernal, e quem produz está nesse ambiente. Então, o Brasil penaliza quem produz. Mas o que falta para mudar? Bom, você já esteve no Congresso. Nós temos que fazer a reforma tributária, pelo amor de Deus. Mas há anos se fala isso, né? E por que não avança no Congresso isso? Não, no Congresso até que avança, não avança na negociação dos diversos interesses que estão
em jogo, né? Especialmente a relação entre município, a questão da área distributiva dessas alternativas, mas vai ter que fazer. Mais cedo ou mais tarde o Brasil vai ter que fazer. É por isso que eu acho que eu fui um dos criadores na Câmara Federal, quando nós criamos a Frente Parlamentar de Apoio à Micro e Pequena Empresa, né? Eu era de Sebrae, fui superintendente de Sebrae no Ceará e tal, e levei essa bagagem. E nós criamos o regime tributário para a micro e pequena empresa, né? Que é esse regime que atravessou esse tempo todo e tal. E o pressuposto era que nós tínhamos como que uma redoma de vidro, né, para a atividade de pequeno porte, que isolasse essa atividade de um ambiente fora dessa redoma, extremamente complexa, pesado para o empreendedor e tudo mais. A gente conseguiu de certa forma, mas não tem como substituir uma reforma tributária que não precisa o Brasil inventar muito, não. É só copiar o que tem aí na Alemanha, copiar o que tem na China, copiar o que tem nos Estados Unidos. Né? Não há tanto mistério assim, mas a dificuldade no Brasil é muito grave. Esse é um elemento inibidor para a geração de emprego, né? Além da própria burocracia que existe para quem produz no Brasil, né? Começar da junta comercial. Tem seções no Brasil boas, de rapidez, de eficiência e tal. Mas, de um modo geral, todo esse complexo sistema que é imposto a quem empreende, o pequeno empresário, é realmente extremamente inibidor. A outra é o custo do dinheiro no Brasil, o custo que vai financiar a produção. Nós temos que ter custos no Brasil que seja equivalente ao custo dos nossos competidores que estão no mercado internacional. Quem é que nós temos que nos comparar? Nós temos que comparar com a Índia, temos que comparar com a China, temos que nos comparar com a África do Sul, né? Nós temos que nos comparar com isso. Nós temos que ter financiamento da produção que seja adequada ao Brasil, né? E que transforme o nosso país num país competitivo com o seu produto. E aí eu queria aproveitar esse gancho da comparação e dessas referências internacionais que são super importantes para também olhar para o desenvolvimento social associado ao econômico. O senhor citou países que têm problemas seríssimos, problemas sociais seríssimos. Parece que avança o progresso nas indústrias e precariza-se, por exemplo, a mão de obra que serve nesse trabalho, que faz esse trabalho. Muitas são as denúncias de grandes empresas até assim que tiveram perdas, prejuízos gigantescos por causa da mão de obra que empregava em países como a China e um regime de trabalho bastante preocupante. Trazendo para cá, o que é possível analisar sob essa ótica, sob essa perspectiva, para que a gente consiga desenvolver sim a economia sem que alguém pague, falando aqui do ponto de vista humanitário, até com a vida? Certamente que nada justifica e o que gera eficácia numa empresa, né, e nem mesmo o custo, que pode parecer contraditório, é você maltratar a sua mão de obra, ou você remunerar sem o valor adequado, sem dar o valor adequado àquela participação. Mas hoje há também eu percebo uma certa falsidade nessas informações. Eu conheço a China, fui muitas vezes e praticamente todo ano, eu só não fui agora por causa de pandemia e tal, mas por uma razão ou por outra, a gente está com muita frequência, desde 92, 91, 92. Então eu praticamente acompanhei essa. A questão da cópia realmente era uma coisa real. Ele copiava, não respeitava nenhum direito, nem nada. A mão de obra sempre foi, era um regime de trabalho muito pesado, eles trabalhavam muito.
né? Hoje isso é uma coisa completamente diferente. Nem eles imitam mais. Hoje eles são competitivos em qualidade, porque na época eles não tinham, hoje tem universidades fantásticas. A pesquisa e o desenvolvimento tecnológico é top mundial, né? Aquela região de Shenzhen, que era uma região que era de pescadores, eu digo isso vivencialmente, né? Hoje é a ponta de lança da inovação no planeta. É o novo Vale do Silício. Então, veja bem, uma empresa, para ela se desenvolver, e hoje as empresas maiores, especialmente, e mesmo as empresas exportadoras, se ela tiver um conceito ou praticar uma relação com o seu empregado que não esteja dentro de um padrão internacional, ela não vende. Começa a ter problemas ela de não mercado, vende. né? Ela tem que ter, e é uma das vantagens da ZPE, só entra numa ZPE empresa organizada. Ninguém vai para lá para fazer uma gambiarra. Porque improviso, simplesmente né? Ele não vai vender o produto dele, né? Porque ali são os fiscais internacionais, o próprio cliente dele está dentro da empresa dele para garantir que o produto que eles estão comprando tem essa qualidade, né? De não só na relação com o empregado, mas também na qualidade do produto em final. Si, né? Então não há possibilidade. Todos esses instrumentos elevam muito o padrão empresarial, tanto de gestão quanto de qualidade do próprio produto. E assim, para dar uma visão mais sintética do impacto disso aí, eu acho que, falando de desenvolvimento econômico, o ZPE é um instrumento dele, mas também se tivermos as ZPEs e nós não tivermos uma agressividade comercial, condições de ser competitivo, né, por outras vias, frentes, não vai conseguir. Tem que fazer esses elementos, né, de reforma, né, de desburocratização. Essa isso envolve uma grande negociação da sociedade da sociedade, como um todo, né? Com certeza. O Brasil é um país fantástico, né? Eu costumo dizer, um estado como o Maranhão, isso não é um estado, isso é um país. São tantos os potenciais que a gente não sabe nem assim classificar, né, que números teriam esses potenciais devidamente explorados. É verdade. Mas olha, João Balma, nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui, todos Obrigado. os ensinamentos e conhecimentos que nos passou aqui nesses breves minutos que nós estivemos juntos, né, Dalva? Verdade. E dá uma oportunidade aí de despedir nossos telespectadores e aguardar que uma próxima oportunidade você venha aqui de novo. Eu sou um completo entusiasta e um entusiasmado batalhador por esses estados da região equatorial brasileira, né? O meu estado está nesse rol de estados que tem nos cenários próximos oportunidades fantásticas. E se vale para o Ceará, que é um estado com muito menos condições que tem o Maranhão, ou mesmo o Piauí, mesmo assim, ele será completamente revolucionado nos cenários próximos, por causa dessas oportunidades que estão se afirmando, e a hora de perceber, porque a hora de agir é exatamente agora. Muito bom. Muito obrigada. Bem, a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócio Hoje na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.